quando a gente fala sobre emagrecimento, sabe o que a gente tem que falar menos? Sobre comida. Porque Boa. o problema não é comida. No seu caso, André, você fala muito sobre o seu emagrecimento. O que aconteceu com você que você fala assim, ó, isso foi o start de virada que eu quis mudar minha vida. O que aconteceu? Eu perdi 22 quilos. O que aconteceu? Vai fazer um ano agora, dia 17 de julho. Eu perdi minha irmã. Perdi minha irmã numa situação muito dramática, assim, um acidente médico. Aquilo fez eu repensar a minha existência inteira. Não que ela não tivesse saúde, porque ela tinha. E aqui está a questão que talvez nos une. Minha irmã tinha muita saúde física, mas não tinha saúde mental. Minha irmã tinha ali 7% de gordura corporal, era riscada, definida, malhava desde os 18 anos, assim, uma saúde fantástica, era coordenadora da cardiologia do Hospital Escola, então fazia exames constantes, fisicamente estava bem, emocionalmente estava destruída, teve uma crise de pânico, essa crise evoluiu mal, foi para o PS, Associação Medicamentosa, ela fez uma PCR, fez uma parada cardiorrespiratória. Ali eu repenso a minha vida, porque infelizmente ela faleceu na minha frente. Eu vivi situações muito traumáticas naquele dia. E eu podia usar isso a meu favor ou contra mim. Ou aquilo me destruía, e o Nietzsche vai dizer muito isso, né? O Nietzsche vai dizer que a dor ou ela te mata, ou você vira outra pessoa. E aquilo podia ter me destruído. E aí eu pensei sobre isso. Eu falei, gente, diante disso tudo que eu vivi, que eu vivenciei, a morte é um fato e a finitude é um fato. Quantos anos eu quero viver? Mas mais do que quantos anos eu quero viver, como eu quero viver? Com qual qualidade eu quero viver? As pessoas dizem assim, você emagreceu, não precisa emagrecer tanto. Eu falo, gente, esse corpo, para carregar essa mente, ele precisa estar bem. A minha vida, graças a Deus, ela tem um ritmo maravilhoso, que eu amo esse ritmo, não reclamo dele, mas o meu corpo precisa estar bem para carregar. Então, assim, eu passei por esse processo de emagrecimento porque eu percebia que a minha mente e o meu corpo, eles não estavam combinando. Você imagina uma pessoa com 97 quilos. A dificuldade, eu falo assim, a minha saúde depois que eu emagreci virou outra. O meu sono virou outra. A minha qualidade existencial virou outra. Ontem eu estava descendo do avião e escorreguei. Desci uns 4 degraus segurando aqui. Se eu tivesse com 97, eu tinha explodido lá embaixo. Eu segurei, não machuquei, não bati nada. Muito pelo contrário, consegui sustentar o corpo. Mas por conta de tudo que eu estou vivendo. Então, assim, o que startou foi uma questão emocional, respondendo a sua pergunta. Foi uma revisão da vida. E esse ponto emocional é que as pessoas não entendem. Que as pessoas querem separar a cabeça do corpo físico. Gente, é completamente conectado. Porque se você tá ansiosa, deprimida, brigou com o marido, tá chateada, alterou seu cortisol. Cortisol é hormônio do estresse. Mas qual que é o problema do cortisol? Se o cortisol altera, você não precisa comer para engordar. Porque a gordura da barriga tem receptor pro cortisol. Você engorda sem comer. Quantas pessoas que têm diabetes falam assim... Judiação. Então, esse é o problema. Quantas pessoas têm diabetes? A pessoa que tem diabetes fala assim... Judiação, mano. Nossa, a pessoa que tem diabetes fala assim... É uma judiação mesmo. Mas quantas pessoas têm diabetes e falam assim... Nossa, mas eu não comi nada. E minha glicose explodiu. Por quê? Passou um estresse. Porque existe todo um processo metabólico que acontece quando o cortisol sobe, que você começa a ter pico de glicose no seu corpo a partir de outras coisas, sem depender da comida. Só que a pessoa que está acima do peso, ela está fragilizada, baixa autoestima, e ela acha que ela precisa só da medicação. Só que a medicação, ela promete... Não estou falando que não pode usar medicação. Tem pessoas que têm indicação da medicação. Tem pessoas que precisam da medicação. Só que o problema é que a medicação, ela promete uma coisa que ela não consegue entregar. Que é saúde plena, saúde mental, controle de base hormonal metabólica. Uma canetinha não vai tratar seu cortisol. Ela não vai tratar sua depressão, sua ansiedade, sua culpa, seu medo, seus traumas, suas amarras invisíveis. Ela não vai tratar. Entende? Inclusive, ela vai ampliar essas questões, né? Nós falávamos aqui até antes do podcast começar de forma muito informal. E isso é pesquisas que nós dois trazemos de congressos que a gente participa. O quanto o uso de caneta causa muitas vezes essas dores emocionais agudizam, né? Depressão, a gente tem muito relato de paciente que começa a usar caneta e tem depressão e não fica bem. Por que isso acontece? O prazer, ele estava todo ligado à questão alimentar. Ninguém engorda à toa. Às vezes a pessoa não tem prazer nenhum na vida. E você fala muito isso no seu curso, eu falo com propriedade porque eu fiz. Gente, você vai na academia, você vai demorar 6 meses pra você ter prazer. Ou mais. Pra você ver um resultadinho. Uma pizza na hora. 20 minutos entrega na porta da sua casa.
Então nós estamos falando aqui agora de questões hedônicas. É muito mais fácil ter prazer com comida do que prazer com exercício físico, do que prazer com academia. Então pessoas que usam métodos de emagrecimento, em especial as canetas, que vão aí ser de certa forma sacietógenas, anorexígenas, não sei nem como que a ciência está tratando essa questão, ela retira a vontade do alimento, mas ela não tira a necessidade do prazer. Então, muito atenta a isso. Ela vai tirar a necessidade do alimento, mas ela não tira a necessidade do prazer. E sem prazer a gente adoece. A música do Titãs fala, a gente quer prazer para aliviar a dor. O que alivia a dor é prazer. Então você trabalha a semana inteira, você chega no final do dia e fala, vou fazer um negócio que eu gosto. O que você gosta? Bebida, comida ou você gosta de outra coisa? Nós fomos nos acostumando a curar as nossas dores emocionais aqui, ó. Por isso o Freud vai falar da fase oral. Se você perceber, 90% dos vícios entra pela boca. Cigarro, droga, comida, bebida. Qual outro prazer você desenvolveu? Se eu tirar a sua vontade de comer, a sua vontade de beber, você vai ter prazer onde? Você sabe buscar prazer em outro lugar? Essa é a questão. E essa é uma armadilha, que as pessoas caem. E por que 80% das pessoas têm um reganho de peso? Porque a hora que presta tira... atenção nesse número. Repete, Renan. Quantos por cento das pessoas têm reganho de peso com bariátrica, caneta, etc? 80% das pessoas que utilizam as canetinhas têm reganho de peso. Depois que param, depois que suspendem. Mas por que isso? Porque abriu a porteira e não criou outros prazeres. E não criou outras fontes de prazer. Então a pessoa tirou o cadeado daquela porteira que estava segurando todos os impulsos da vida e volta com tudo. E a pessoa não tem controle. Era o caso da minha tia e minha mãe lá que fazia dieta do sopão. Dieta do sopão a semana inteira e final de semana entupia de broa de milho com pão de queijo na roça. Até porque gerou ali uma necessidade de prazer gigante. Exatamente. Quando entrou com tudo. Por que o reganho de peso em geral é até maior, né? Porque a pessoa fica ainda mais... com mais vontade de comer mais, né? Mais do que eu comia antes. Com mais vontade. Você acaba comendo não só comendo muito mais, mas você gerou todo um componente metabólico por trás daquilo que você não tem controle. Então muita gente fala, então é mais difícil emagrecer depois dos 40? Não, não é. Porque as pessoas acham que é só dieta. Então não é só vai ser dieta do sopão. Tem que entender todo um componente hormonal metabólico por trás. A pessoa que tem barriga, André, ela tem um problema que chama resistência à insulina. Existe um componente que chama base hormonal metabólica. Como é que você vai construir uma casa num chão de areia? Precisa de uma fundação sólida. Terreno biológico. Como que você vai construir a sua casa pelo telhado? Como que você vai construir a sua estética sem cuidar da sua saúde e do seu interior? Interior físico, interior emocional. E isso tudo precisa ser tratado como um só. Porque a pessoa que tem uma alteração de tireoide, um hipotiroidismo, pessoa que toma Puran, Levoide, Synthroid ou Tirox, esse remédio é o T4. Só que esse T4 ele precisa virar o T3. O T3 é a forma ativa do hormônio da tireoide. E a pessoa que toma remédio de tireoide nunca repôs um T3. E ela tem que repor o T3. Porque se não repõe o T3, a pessoa toma remédio de tireoide e continua cansada, fadigada, unha fraca, queda de cabelo, metabolismo pode cair uns 50%. Então não tem dieta que faça a pessoa emagrecer. E aí vai lá no endócrino, ele fala assim, não tem que fazer nem exame de T3, não tem que repor T3, não precisa disso. Porque eles falam que o seu remédio de tireoide vai virar o T3 ali dentro. E não vira? Hoje a gente sabe que no máximo 2% vira. E precisaria que 25% do remédio de tireoide virasse o T3 e não vira. Então essa pessoa passa a ter uma deficiência. Ué, e como é que faz? Tem que repor o T3, ué. Só fazer um cálculo em cima do exame de TSH, do T4, repor o T3 e a vida volta a ter vida normal. Melhora cabelo, melhora energia, disposição, unha, vitalidade. Então o que eu tô falando é o seguinte. Existe um componente hormonal que não é tratado. E a pessoa acha que é só comer pouco, só se matar de fazer jejum, só tomar sua canetinha, mas isso não vai tratar a base da sua doença, que é a obesidade. Então a pessoa fala assim, mas eu sou uma gordinha saudável. Ok, mas seu TSH tá quanto? Porque o médico tradicional, ele vai tratar quando sua tireoide, quando o TSH passa de 5. Mas quando o TSH passa de 2.3, 2.5, você já passa a ter todos os sintomas de tireoide. Então eu preciso tratar antes do problema. Então a gente tem duas vertentes aqui de medicinas que são a medicina que vai tratar a doença quando aconteceu. Ela é importante. Só que, por que eu não posso seguir por uma outra medicina que eu previno antes dessa doença acontecer? Só que o endócrino, ele vai tratar a sua tireoide quando você tem um TSH que passou de 5. Um exemplo de uma paciente, né?
Uma paciente minha chegou, professora universitária, super esclarecida, de zootecnia lá em Lavras. E ela chegou, nossa, tô cansado, unha fraca, queda de cabelo, metabolismo lento, não funciona nada. É a menopausa? Eu falei, sim, provavelmente não. Porque muita gente acha que o problema é a menopausa. Uhum. Eu falei, o que você tem de problema? Nada. Fui pegar o exame dela, um TSH de 4,7. E lá no parâmetro de normalidade do laboratório fala que se passou de 4,8 é o hipotiroidismo. O dela estava 4,7. Eu falei para ela, olha, você já está com hipotiroidismo. Você precisa tratar, esse TSH tem que estar abaixo de 2. Ela falou, doutor Renan, posso repetir esse exame? Tô insegura. Não Se quero ela tratar. fizesse dieta, ela ia ficar Obesa. enxugando gelo. Enxugando gelo. Enxugando gelo. Obesa. Você não falou um negócio que é tão importante? Quando se trata de emagrecimento, uma das coisas menos preocupantes é a alimentação, é comer. Tem muitas outras coisas envolvidas. É sobre isso que ele está falando. E é sobre isso, porque as pessoas acham que é só fazer dieta e comer pouco. As E não pessoas é. falam assim, passa a sua forma do emagrecimento. Aí a semana eu passei. Falei terapia, exercício físico, revisão de todos os exames, equilíbrio da menopausa, reposição hormonal. Exatamente. Mas não existe uma fórmula mágica, você tem a sua individualidade. As pessoas querem que eu responda caneta. Não é simples assim, já não existe solução mágica. E as A pessoas medicina ainda não inventou uma solução mágica. Seria maravilhoso. Se existisse uma caneta que você aplica e não engorda mais nunca, eu seria a primeira a comprar. Tudo que a gente quer na vida é facilidade. E as pessoas ficam frustradas quando você fala que não tá usando. Elas ficam chateadíssimas. Nossa, eu quase não acredito. apanho. Não acredito que Eu você... quase apanho. Então, eu sei disso. E aí, sobre o caso dessa professora universitária, ela falou, posso repetir o exame? Eu falei, pode, sem nenhum problema. Ela repetiu e trouxe o exame para mim. 5,2. Ela falou assim, aqui, doutor, agora deu alterado meu exame de TSH. Eu falei assim, então quer dizer que sua tireoide pifou em 2 semanas, que a diferença de um exame para outro era 2 semanas. Eu falei, então você acredita fielmente, você sendo uma professora universitária da Universidade Federal de Lavras, você não é uma pessoa leiga, você acredita que sua tireoide pifou em 2 semanas. É uma construção dessa doença que vem acontecendo nos últimos anos. Só que as pessoas não entendem isso. Elas acham que é só cortar a alimentação, tomar um remédio, que vai dar tudo certo. E existem vários componentes hormonais. Insulina. Quem tem barriga tem resistência à insulina. O que é resistência insulínica? Todo mundo, quando você come um pão, André, você come um pão, sobe isso de glicose no seu sangue, e seu corpo tem que produzir isso de insulina para baixar a glicose. Só que à medida que você vai ganhando peso, o seu corpo vai ficando resistente à insulina. É como se você trocasse a porta da sua casa, mas você não trocou a chave. Você quer abrir a porta com a chave antiga. E aí não chega, aí você tem que ir acrescentando chave. E vai trocando de chave, o molho de chave vai trocando. Isso é resistência insulínica. A insulina não consegue fazer a ação dela, então seu corpo passa a produzir muito mais. Se você está acima do peso, vive no efeito sanfona, você tem resistência insulínica. E aí, quando você come um pão, produz isso de glicose, continua produzindo a mesma coisa de glicose. Mas a insulina sobe 2, 3, 4, 5, 6 vezes do que precisa. E quanto mais sobe a insulina, mais você engorda. Só que, quando você olha um parâmetro de normalidade de laboratório de insulina, lá está escrito que é normal uma insulina até 20 em jejum. Só que insulina para emagrecimento de jejum tem que ser abaixo de 5. Mas aí o médico fala, não, tá tudo bem com você. Por isso que a pessoa acima do peso fala, meus exames estão ótimos, porque ela está olhando por aquele parâmetro de normalidade de laboratório. E aquele parâmetro de normalidade de laboratório é uma média. Eles pegam, colhem exame lá, vamos supor, exame de tireoide. Pega 10 mil pessoas, coleta exame e faz uma média. Inclusive gente que está doente. Inclusive gente que é doente. Aí divide, chega num número. É uma média. E eu te pergunto, você quer estar dentro da média ou você quer estar ótima? E esse é um grande embate aqui que a gente tem que ter, porque existe todo esse componente hormonal e o alimento que você come, ele vai alterar esses hormônios. Então existe uma burrice coletiva hoje, escuta o que eu vou falar, existe uma burrice coletiva de profissionais na internet falando que o que importa é caloria. Caloria é importante, mas não é só isso. Como que você pega uma mulher que vive acima do peso, que tem resistência insulínica, e você, ok, você pode trocar uma alimentação saudável e comer um bombom, comer um chocolate, comer o pão aqui todo dia, desde que bata as calorias. Tem estratégia para você colocar isso, mas você não pode substituir isso em todas as refeições, porque esse componente alimentar vai aumentar essa insulina. Então entende como a alimentação, ela é muito importante, ela é base, calorias são importantes, mas de onde vem essas calorias, dependendo do tipo de problema que você tem, isso é fundamental.
Mas aí sabe qual que é a minha preocupação? Porque aí você tá falando e eu sou prática e eu sou daquela linha mesmo. A senhorinha que tá lá na roça precisa entender, a criança de 12 anos precisa entender e o catedrático precisa entender, se ele quiser. Que esse aí geralmente ele é mais complicado. Eu tô aqui pensando, você falando e eu aqui pensando. Como que alguém vai ter acesso a todas essas informações? Porque assim, para mim foi complexo. Eu precisei correr atrás de muita coisa para entender que o meu processo era um pouco mais complexo, que tinha mais coisa envolvida, que eu precisava repor vitamina, hormônio, um monte de coisa. Essa pessoa que está nos ouvindo agora, e ela está pensando assim, nossa, como é que eu vou fazer? Eu vou no médico, eu vou pedir para ele pedir quais exames, como que ela vai acessar todas essas ferramentas ou entender sobre isso tudo para que ela busque um processo que seja complexo. Eu vou voltar na frase que você me falou, que para mim foi muito simbólica, que uma das coisas menos importantes no processo de emagrecimento é a própria alimentação. Tem muito mais coisa envolvida. Passa pela alimentação, mas tem muito mais coisa envolvida. Essas outras coisas que estão envolvidas, como é que a pessoa vai acessar? Vamos lá. Primeiramente, a pessoa tem que aprender a olhar para ela mesma. Porque a pessoa acostumou tanto a sentir mal, a sentir um tanto de sintoma ruim, que ela acha que faz parte da genética dela, que ela acha que é idade, que ela acha que é menopausa. Então, por exemplo, a mulher que tem unha fraca, ela está acostumada com unha fraca, a sua sim. Mas não é unha fraca, é um sinal que provavelmente a sua tireoide não está boa. Por exemplo, tireoide, você não precisa fazer um exame, claro, eu preciso de exame de TSH para confirmar, mas tem um teste do termômetro que você pode fazer em casa. Deixa o termômetro do lado da cama, sem você se levantar, mede a sua temperatura de manhã, 5 dias seguidos. Se em 3 dias desses 5 a temperatura estiver abaixo de 36,4, talvez a sua tireoide não esteja tão boa quanto você acha que está. Aí eu adoro essas coisas práticas. Então, dica simples. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa, a pessoa está acostumada a dormir mal. Você acha que dormir mal é saudável? Então, a pessoa que dorme mal, o cortisol vai ficar alterado. Então, quem dormiu mal, cortisol vai alterar, tireoide vai alterar. Sua tireoide pode estar até ótima no exame, mas quem dorme mal, diminui a conversão dos hormônios da tireoide. Então, tireoide altera, a conversão dos hormônios da tireoide altera, fígado altera, cortisol altera. Se você dormiu mal, você perdeu a sua capacidade em 50% de queimar gordura. Quando eu trabalhava, trabalhava em 20 comunidades da zona rural, e eu era médico do trabalho na Magnete Marelli, que é uma empresa de amortecedor lá de Lavras. Sim. Eu tinha que fazer os meus bicos para pagar as contas, entendeu? Né? Eu tinha que dar meus pulos. Sua mãe te derrubou, né? Me derrubou da cama e é isso. Vai trabalhar. É médico? Vai trabalhar. Era isso. E aí a gente começou a fazer uma análise do perfil dos trabalhadores de dia com os trabalhadores noturnos. Perfil de alimentação parecido, estilo de vida parecido, mas os trabalhadores noturnos tinham em média 50% a mais de circunferência abdominal. 50% a mais, deu 53%. Mal engorda. Dormir mal e engorda. Mas engorda não só pelo fato de dormir mal, por causa de todo o componente metabólico que acontece. Cortisol altera. Cortisol, como o estresse alterou, você vai ter compulsão alimentar, mais vontade de doce. Você fica cansada e irritada. A pessoa que é cansada e irritada, cortisol baixo. Tá vendo que emagrecer muita coisa? Então, cortisol baixo... Tem que cuidar do sono. Cortisol baixo te engorda. Então existe todo esse componente metabólico. Eu preciso olhar para a tireoide. Cortisol baixo engorda? Cortisol, ele tem que ser no meio termo. Ele não pode nem ser baixo, porque quando a gente fala sobre o hormônio do estresse, a gente acha que o cortisol tem que ser baixinho. Ah, meu cortisol é baixinho. Não, o cortisol é importante para você ter energia, para você ter vitalidade. Então ele tem que estar no meio termo. Quanto que é o bom? O bom, na faixa de 11 a 17. Se ele tá baixo... A louca, já vai lá correr fazer o exame. então assim, se o cortisol... A louca do exame. Então se o cortisol tá baixo, seu metabolismo fica lento, você tem mais compulsão, você fica cansada e estressada. Ah, Tornão, eu sou cansada e estressada. Então, olha, provavelmente seu cortisol é baixo. Renata, olha pra sono. Fala sobre essas coisas o dia inteiro, que eu já tô aqui, já tô agoniada com você. Por mim, você gravaria vídeo todo dia falando dessas coisas pra ajudar as pessoas pra saber tudo. Eu falo o dia exame inteiro. de coisa, de tudo. Tem que falar. O dia inteiro eu faço vídeo disso. Insulina. Porque as pessoas vão acessar essas informações. É assim, gente. Sim. Eles ficam bravos. Às vezes eu vou no médico, fica bravo, eu já vou com a lista. Eu falei, que é? E a pessoa tem que usar a internet pra isso. Pra aprender coisa boa. Fico envolvido com o jogo do tigrinho aí, eu tenho que aprender coisa boa, fazer,
Exatamente. Vídeo que, ó, tá aqui explicando qual que é os exames que você tem que fazer, você tem que aprender. Porque a pessoa acha que precisa ir lá no médico mais caro para ter acesso a isso, mas não, a informação tá aí. Todos os dias eu passo suplementos para tratar essas coisas, dou dicas sobre essas coisas nas minhas redes sociais. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar... Cortisol, você já falou. Você falou do TSH, você falou do sono, você falou do cortisol. Sono, cortisol. Insulina para emagrecer tem que ser abaixo de 5. Mas, Renan, como é que eu vou saber se eu tenho resistência insulínica? Pô, olha debaixo do seu sovaco, ué. Olha pra virilha. Se a sua virilha e debaixo na sua axila é escurecida, resistência insulínica. Como que eu vou saber se eu tenho resistência insulínica? Tem um exame, né? Mas Sim. se a pessoa não pode fazer o exame, uma dica prática para ela antes do exame. Se tiver barriga, tem resistência insulínica. Ponto. Uma outra coisa que é muito legal de fazer é um cálculo. Claro que esse cálculo a gente tem que confirmar em cima de outros sintomas. Você pega a sua altura. Vamos supor que você tem... Quanto de altura você tem? 1,68. 1,68. Você vai tirar o 1 e fica com 68. Soma mais 10. 68 mais 10 dá quanto? 78. Se o seu peso estiver acima dessa soma, provavelmente você tem resistência insulínica. Escapei, passei de ano. E é isso. Aí, tá vendo? Eu gosto disso, coisa prática. Então, e cada vez que a pessoa sofre com o efeito sanfona, ela piora a resistência insulínica. Ela piora a resistência E se insulínica. tiver o sovaco escurecido, também pode pensar nisso. Aquelas verruguinhas. Já viu que tem umas que parece uma pelinha que fica assim, ó? Que lá é acrocórdons, um sinal de resistência insulínica. E a nuca também, que fica escura? Nuca escurecida. Todas as dobras do corpo. Braço. Olha as dobras do seu corpo. Se estiver escurecida, resistência insulínica. Claro. Viu? Parece um cascãozinho. Mas aquilo lá é a acantose nigricans, que é uma mancha por resistência insulínica. E aí a gente tem que falar sobre intestino, né, gente? Porque assim, o intestino está muito ligado a essa parte emocional, psicológica que a gente fala. Muita gente fala, o segundo cérebro. Calma, não é assim também, tá? Mas o intestino, 90% da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, é produzida no intestino. E aí a pessoa vai no médico, o que ele faz? Toma aqui, já que você tá tristinha, toma aqui um antidepressivo, um ansiolítico. Só que não pergunta como é que tá o intestino. Sabe o que os ansiolíticos fazem? Fazem a serotonina ficar disponível no sangue da pessoa, por isso que ela fica mais feliz. Mas de que adianta você dar um remédio desse se não tratou o intestino da pessoa? A pessoa tá com disbiose, tá com Que é o cibo, tá segundo com... cérebro, né? Que é o segundo cérebro por essa questão. Então eu preciso pensar, sempre que eu falo do componente físico e emocional, o intestino é um elo. Existe um mito de você ter que fazer cocô todo dia, gente. Não precisa fazer cocô todo dia. 4 vezes na semana é considerado normal. Até porque quando a gente come pouco, não tem cocô pra fazer. Não tem? Então, assim, fica mais lento mesmo. Então, assim, 4 vezes na semana, legal. Mas não pode machucar, não pode ser bolinha, não pode estar ressecado demais. Só que o povo acha que o problema é nem solto demais. E nem solto demais. Solto demais está ligado a intolerâncias, alergias alimentares, alguma doença inflamatória no intestino. E preso demais, ou não está bebendo água, ou não consome fibra direito. São as principais causas.